Josué capítulo 4, a partir do verso 4, eu não demoro. Quatro a 9. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Diga comigo, Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram conforme Josué lhes tinha ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também, aqui é um outro altar, tá? Também quer dizer, ele vai fazer de novo a mesma coisa, só que no lugar diferente. Josué ergueu também 12 pedras no meio do... aonde? No meio do Jordão, no local onde os pés dos sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. Essas pedras permanecem ali até hoje. Amém. Pode colocar o tema aí para mim, por favor? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Quando eu comecei meu ministério, Deus me colocou numa prova financeira muito grande. Aliás, eu já desisti do ministério umas 3 vezes por causa disso. E é um fato muito específico, não é só eu. Geralmente quem entra no ministério não desiste, está sempre animado, sempre feliz, sempre para cima. Por que vocês estão rindo? É sempre assim. Aliás, um dos primeiros sinais do chamado de Deus na vida de alguém é a fuga. Porque é muito difícil. É muito difícil. Deus me colocou numa prova financeira. Eu me lembro que um dia eu orei ao Senhor e eu estava recebendo muitas ofertas para a construção de uma casa. Eu falei: Deus, eu não quero mais viver de esmola de igreja. Eu queria que o Senhor fizesse o seguinte: eu queria que o Senhor deixasse, eu quero cuidar de mim mesmo. Posso cuidar de mim mesmo? E não é que Deus deixou? E não é que eu me lasquei todinho? É interessante que vivi dias difíceis, mas sempre fiel ao Senhor. Eu me lembro de sair com a minha esposa de carro e nós irmos para as periferias de Goiânia. Uma vez a gente foi aqui para o interior, numa chácara. A gente foi ministrar para adolescentes, num grande evento de adolescentes. Tinha 20 adolescentes. E quando terminou, eles não tinham dinheiro para passar para a gente. Não tinha oferta, não tinha nada. E na volta nossa gasolina acabou no carro emprestado que a gente estava. E a gente já tinha o Christopher. E aí não tinha nada aberto. E se tivesse também não tinha dinheiro. Mas já estava tarde, a gente dormiu de qualquer jeito. Esperou o dia amanhecer, pediu um amigo que morava lá perto, lá numa cidade do interior, um dinheiro. A gente abasteceu o carro e chegou em casa. Outra vez eu me lembro de estar com ela. Nós já tínhamos 2 meninos viajando e um carro novo fundiu o motor. Minha primeira viagem. O carro não era bom, mas estava escrito presente de Deus. Já faz a diferença. Foi difícil, foi tenso. Ora, se eu fosse te contar histórias que eu vivi, eu me lembro um dia, talvez a minha esposa não lembra, Carol, mas um dia eu fui convidado para pegar no Jardim América. E eu era recém-casado, morava na Vila Boa. Que de boa é só o nome Vila, não tem muita coisa, não tinha. Hoje tem lá, hoje lá é top. Hoje é top.
Tem uma pamonharia boa lá e só, tá bem, tá bom. Aí terminou o culto, eu coloquei um material lá fora para vender, ninguém comprou. Aí ninguém me deu nenhum vale transporte para eu pegar o ônibus, eu lembro direitinho. E eu pregava de terno e gravata, igual o pregador mesmo, bonito, assim, ternão, um sapato brilhoso, uma gravata até aqui assim. Aí o povo tudo foi embora, ninguém falou nada. Aí eu desci a pé do Jardim América até Vila Boa, com muita chuva. Minha Bíblia molhou toda. E eu fiquei pensando, será que vale a pena? Eu sempre fui ofertante, dizimista. Eu sempre fui generoso. Muitas pessoas, de vez em quando, recebem uma oferta minha. Eu gosto de semear na vida das pessoas. Esse processo foi demorando, por isso que eu sempre queria voltar atrás, porque nunca tinha um recurso suficiente como eu gostaria que estivesse. Um dia, e isso me veio à memória agora, porque a Souza foi honrada aqui, celebrada diante de 1.500 pessoas, com presentes. E ela falou para mim que demorou um pouquinho a chegar, porque estava no salão. Isso me veio à memória. Porque eu me lembro que quando eu larguei tudo, larguei a empresa, larguei tudo para viver do ministério, um dia eu encontrei uma carta dela. E eu me senti um homem muito fraco. Porque na carta ela pedia coisas simples, que todas as mulheres desejam, mas ela não tinha. Eu me emocionei muito com a carta, porque na carta ela disse que um dos sonhos dela era poder ir no salão uma vez por semana, arrumar o cabelo e fazer a unha. Quantas vezes eu chorei no meu banheiro, sozinho, sem poder falar nada com ninguém, nem compartilhar nada com ninguém, porque eu pregava e pregava a prosperidade do Senhor, viver o propósito. Eu pregava a respeito de você viver coisas extraordinárias em Deus. A minha mensagem, quem me conheceu há 15, 20 anos atrás, a minha mensagem é a mesma. Eu não preciso estar vivendo exatamente o tempo em que eu estou ministrando, porque de repente eu estou vivendo em outro tempo diferente do seu. Hoje eu estou à frente de uma igreja e que passa milhares de pessoas. Aí alguém olha para mim e diz assim: pô, o cara abriu uma igreja tem 3 anos. Não, essa igreja, ela existe há 20 anos. A estrutura é que começou tem 3 anos. Ninguém está aqui do nada. Pode até ter sido de repente, mas há uma história, tem um legado, tem algo que foi construído no secreto. Porque enquanto eu chorava, orava e jejuava sozinho há 15 anos atrás, e Deus dizia: eu tenho uma multidão para você, eu tenho pessoas para você cuidar, você será um pastor. Enquanto eu não vivia, tinha promessa. E aqui dentro tem gente que está vivendo o contrário do que Deus prometeu, e faz parte do processo, porque propósito é construção, não é presente que te dão, não, é construção. Demora, hein? Ou se demora. E hoje eu estou falando para a gente que sozinho no seu secreto, no quarto, você tem vivido dias de plantar sementes em lágrimas, e o tempo está demorando. E essa carta da Suza tem 15 anos. 15 anos. Hoje ela vai no salão, ela nem lembra da carta, mas eu lembro. Eu lembro dos meus pais chegarem na minha casa com cesta básica, porque eu não tinha o que comer. Nunca me faltou nada, mas que eu vivi pela fé, eu vivi muitas vezes. Muitas vezes. Escute, as pessoas só veem o seu resultado, mas elas não conhecem o seu processo. Tem gente que inveja o que você tem, mas não tem coragem de pagar o preço que você pagou. Sabe, muitas pessoas
não conseguem ser resilientes e persistentes em viver o propósito, ficaram à margem, à beira do caminho. E aí diz que você teve sorte. Sorte é o nome que o preguiçoso dá ao esforço que ele não fez. Sorte é o nome que o fracassado dá a quem fez sucesso. Porque por trás dessa empresa que hoje fatura talvez muito dinheiro, tem alguém que chorou, plantou, tem alguém que ralou, que sofreu, que viveu processos dolorosos. Por trás de uma igreja, de um ministério, de uma empresa, por trás de um casamento que você olha aparentemente está maravilhoso, teve crise, teve trauma, drama, talvez um adultério, o perdão, eu não sei, mas todo mundo em algum momento está construindo no secreto. Deus ama o secreto. Jesus diz: quando você for orar, não sobe no púlpito, não, entra no quarto e fecha a porta. E o texto diz: porque o seu pai que está em secreto vai te ver em secreto. Escute, eu quero começar minha palavra lhe dizendo: não desista desta construção que você está fazendo, escondido, que ninguém vê. Aquele preparo, aquela leitura, aquela busca, aquele curso, as pessoas não veem o nosso processo, elas só veem o resultado. Só que se você continuar estudando e vivendo esse processo como você tem vivido, resiliência, e vai vivendo, e vai passando, e vai sofrendo, tropeçando, levantando e caindo, e segue em frente. Lá na frente alguém vai dizer: foi sorte. Foi não. E gente, olha o tamanho dessa igreja. Do nada, do nada, do nada. É do nada. Deus consolidou em mim um ministério para casais em todo o Brasil. Eu já tentei fugir, não adianta. Não adianta, tem que falar com o tal dos casais. Só Deus sabe o que eu e essa moça já passamos como casal para aprender. Porque Deus te fere na hora que Ele vai te usar. O presidente Roosevelt, americano, ele disse: não existiu um homem na história que tenha levado uma vida de facilidades cujo nome valesse a pena ser lembrado. Sabe, quando a gente está construindo, em regra geral a gente fica sozinho. Quando eu comecei a Family em Goiânia, eu ouvi: vai passar fome, é rebelde, ninguém vai querer ficar com ele, todo mundo vai virar as costas para ele. Aí agora que está cheio, as mesmas pessoas: ah, eu sabia que ia dar certo. Já aconteceu com você? É bom demais. Mas é maravilhoso, porque os piores momentos revelam os melhores amigos. Porque tem amigo que ele é como sombra, ele só está ao seu lado enquanto brilha o sol. Quando o sol desaparece, ele desaparece também. Quando o dia mal chega, ele some também. Eu acabei de ler de um altar que foi construído no secreto. O cara fez um altar embaixo do Rio Jordão. Para quê? Qual que é o propósito? A Bíblia tem muitos altares, desde Gênesis até o final do Antigo Testamento você vai ver números. Em regra geral, os altares eram feitos para sacrifícios, eram feitos de pedras. Os altares eram construídos por pedras. Levantavam-se as pedras, e o propósito principal de um altar era para sacrificar ali um holocausto. Um animal era morto, picado e assado, era sacrifício pelo pecado. Sabe, o cordeiro era sacrificado ali em cima das pedras. Os primeiros altares foram assim, para que aquele cheiro subisse como incenso agradável a Deus. Foi uma ordem de Deus. O primeiro altar aparece na Bíblia, é o de Abel. Abel constrói um altar, sacrifica um animal e Deus recebe.
Depois você vai ver Noé, que assim que termina o dilúvio, tudo é destruído. Noé desce da arca e ele levanta pedras, constrói um altar e sacrifica o cordeiro. Depois você vai ver a história de Abraão, o homem dos altares. Abraão construiu altares, inclusive o altar mais difícil para Abraão também foi de pedras, e não era para sacrificar cordeiro, ele levantou um altar para matar o próprio filho. Até que Deus entrou com provisão. Gênesis capítulo de número 22. O texto que eu li é sobre Josué, diz que também levantou um altar. Mas se você olhar a história de Elias, lembra de Elias, os profetas de Baal? As pessoas levantavam altares a vários deuses. Aí os profetas de Baal destruíram aquele altar e fizeram muito movimento em torno do altar. Elias reconstrói o altar, sacrifica o animal e Deus desce fogo do céu. A Bíblia diz que o fogo consumiu o sacrifício e consumiu também as pedras. Altares. Altares. Quem estava aqui domingo ouviu a minha mensagem a respeito das cidades de refúgio? Quem estava aqui na Páscoa ouviu a minha palavra sobre a Páscoa? Se nós unirmos essas mensagens, traz um contexto maravilhoso para o que nós vamos falar hoje em 15 minutos. Depois da Páscoa, que foi a saída do povo do Egito, Moisés sai liderando uma multidão, 2,5 milhões de pessoas, atravessa o Mar Vermelho. A água de Mara, que era amarga, fica doce. Naquele deserto maravilhoso, Deus vai suprindo com água, com maná, com cordonizes. A roupa das pessoas não envelheciam, nem o calçado. E é lógico que as únicas pessoas que ficaram tristes com o milagre do calçado foram as mulheres, porque durante 40 anos ela ia em toda festa com a mesma sandália, toda festa com a mesma sandália, não mudava a sandália das mulheres. Até que depois de 40 anos, em que eles estão no deserto e Josué servindo Moisés, aí eu disse domingo agora, nesse último domingo, que Moisés sobe no monte, Deus recolhe Moisés e Deus dá uma ordem a Josué: a partir de agora você vai conduzir o povo. Não é simples substituir Moisés, porque Josué não subiu no monte. Josué, ele não viveu as experiências de Moisés. Josué não orou pelo maná, não orou para a água sair da rocha. E Josué não tem a mesma experiência. Ele é um guerreiro, mas ele é mais jovem. A nação ainda não o respeita e a autoridade é construída. Aí Deus desce, encontra Josué no lugar do propósito. As palavras de Deus para Josué são tão claras e evidentes que Josué estava com medo. Ser forte, ser corajoso, tem bom ânimo, levante-se, aceite o desafio. E ele aceita. E é interessante que, ao aceitar o desafio, a primeira ordem de Deus para Josué: avisa o povo para se santificar. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. O Jordão só abre depois que Israel se santifica. A santificação era tomar um banho, purificar, trocar de roupa para ver o que Deus ia fazer. Aí a Bíblia diz que Josué para em frente ao Jordão, e agora é hora de Deus mostrar para a nação que também está com Josué. Quando ele para diante do Jordão, Deus diz assim: fala para o sacerdote colocar os pés na água. O texto é claro. Os sacerdotes carregando a arca, quando eles colocaram o pé no Rio Jordão, a Bíblia diz que o Rio Jordão abriu quilômetros acima. Eles não estão sabendo, o rio já parou lá em cima, só que a água demora a terminar, né? Eu fico imaginando eles com o pé na água, e água passando, e água passando. Eu tenho uma perspectiva meio pessimista. Eu ia lá e falar: eu sabia que não ia dar certo, sabia. Esses trouxas aí que espera na água aí, eu sabia, bobeira, negócio de... não é Moisés, é Josué. É que tem coisa que já está acontecendo, você só não está sabendo, mas já está acontecendo. Você acha que Deus precisa te mostrar? A fé não é pelo ver, a fé é pelo... Bem-aventurado aqueles que não viram e creram.
Quando colocou o pé, a Bíblia diz que o rio parou lá em cima, de repente ficou seco. Quando eles foram atravessar, Deus disse: Josué, pega 12 pedras, diga 12 pedras. Você vai pegar essas 12 pedras e vai fazer um altar fora, no acampamento, fora do Jordão, no acampamento. Coloca 12 pedras, pronto, fez um altar, construiu um altar. O texto que eu li, está escrito: esse altar é para testemunho. Todo mundo que vê vai dizer: o que é isso? Isso aí é testemunho. Deus fez milagre, atravessamos o Jordão, estamos vivos, a terra é nossa. Olha que coisa maravilhosa. Pronto. Aí Deus disse: agora você vai pegar 12 pedras, vai voltar lá onde está o sacerdote, no meio do Rio Jordão, vai levantar 12 pedras e deixar dentro do Jordão. Quando eles atravessaram, o rio voltou, tampou as pedras. O altar que está de fora, está escrito por quê? Ele é para testemunho. Quando os filhos e a nação olhar para aquele altar, vai dizer: é um memorial, é uma lembrança em Gilgal de tudo que Deus fez por nós nesse lugar. E o altar que está debaixo do Jordão? Porque aquilo que eu construo no meu secreto não é menos importante. Aquilo que eu edifico e que ninguém vê não é menos importante. O altar exposto, porque tem coisa que a gente constrói aos olhos de todo mundo: um prédio, um telão, uma igreja, um ministério, um vídeo no YouTube, seguidores no Instagram, um carro que você compra. Tem muita coisa que você edifica e você constrói e todo mundo vê. Mas o altar que você constrói no secreto, tem gente que não vê. Mas serve para quê? Se está escondido, qual que é o propósito? Qual que é o propósito? É interessante que, só um detalhe, Deus disse assim: as pedras do altar não podem ser lavradas. Sabe o que é lavrar? Tirar as pontas. Não pode, ela tinha que ser toda defeituosa, porque não tem que ser perfeito para construir. Agora, o altar de pedras que ficou de fora continua imperfeito. E o que está dentro da água? Passa água, passa água, passa água, passa água. É o mais bonito. Está tudo redondinho agora. É o do secreto. É o do secreto. Para que era o altar? Para sacrificar o cordeiro. Não tem como sacrificar um cordeiro dentro da água. Não tem como colocar fogo dentro da água. Não faz sentido. Mas se você for olhar na Bíblia Sagrada, pede o pessoal lá que vai servir a ceia para diminuir o barulho, por favor. Obrigado, eu agradeço. A mensagem está sendo pregada. No segundo livro dos Reis, no capítulo 5, a Bíblia diz que um homem por nome Naamã, ele é general do exército sírio. Esse homem invadiu Israel e ele decidiu levar uma menina como escrava para dentro da sua casa. É como se fosse um presentinho, uma lembrança da guerra para sua esposa. Ele pega aquela menina e leva para dentro de casa. Ele não sabia, mas ele achou que estava levando uma escrava, mas colocou dentro de casa uma missionária. Ele é íntegro, respeitado, coleciona vitórias, só que ele é leproso. E quem descobriu foi a menina, porque ela está mexendo nas coisas. Quando ela descobriu que ele era leproso, ela, como uma boa israelita, ela tinha que sumir dali. Ela prefere a morte. Não, ela disse: eu estou aqui, ele é leproso, ao invés de eu seguir o rito religioso dos judeus, eu vou seguir o plano de Deus. O que Deus quer que eu faça aqui? Ela foi na dona da casa e disse: olha, se o seu marido Naamã, meu senhor, conhecer o profeta que tem em Israel, ele vai ser curado. Porque ela não perdeu os valores e nem os princípios ensinados pelos pais. Ela saiu de casa, mas a casa não saiu dela. Ela está longe de casa, mas perto das verdades de casa. Os sírios olharam para ela e pensou: está presa. Deus olhou e disse: não, está a caminho do propósito. Ela tem roupa de escrava, trabalha como escrava, presa como escrava, não tem salário como escrava, é tratada como escrava, mas a mente é de princesa. A lepra de Naamã não pega nela, mas a fé dela pegou em Naamã.
Ela tem tudo para murmurar, só que ela não é escrava da sua dor, ela é serva da sua missão. Ela disse: tem um profeta lá. Aí Naamã vai. Quando Naamã chega, Eliseu não atendeu ele não. Você viu na Bíblia? Não atendeu não. Não. Estou assistindo o Globo Esporte aqui. Estou vendo as paradas aí do Elon Musk, mais o Alexandre de Moraes agora. Estou assistindo aqui. E aí não vou poder atender o Naamã. Quem desceu foi Geazi. Geazi falou assim: ó, o chefe falou que não vai atender você não. Mas o que ele mandou fazer? Mandou você ir tomar banho. Aonde? No Rio Jordão. Aonde? Aonde? E o que tem escondido no Jordão? Ei, mergulha no Jordão. Não, mas os rios lá da Síria, o rio Farfá, o rio não sei o que, mas lá é limpo, lá é maravilhoso. Eu sei que o Jordão é feio, o Jordão é sujo, mas lá tem altar. Mergulha na mão. Na 7ª vez ele foi, porque onde tem altar tem cura. Continue orando por esse câncer, ele vai embora. Continue orando por essa saúde. Deixa eu te falar uma coisa: a depressão vai bater em retirada hoje, porque é lá no altar secreto que tem cura. Alguém está recebendo? Levante a sua mão. Essa semana ainda tem cura de Deus para você, para sua alma, para o seu corpo, para suas emoções, porque aonde tem altar tem cura. Se você andar um capítulo depois, capítulo 6, segundo livro dos Reis, o mesmo profeta Eliseu é questionado pelos profetas que trabalham com ele. Os profetas da escola de profetas chamam Eliseu e diz: o lugar que nós estamos é pequeno, nós precisamos ampliar. Eliseu disse: então vocês vão lá, corta madeira e amplia o lugar. O profeta disse para que eles fossem. Eles disseram: nós só vamos sair daqui se o senhor for. E eles foram. E eles estão cortando madeira, cortando madeira, cortando madeira, às margens do rio Jordão. De repente um dos moços está cortando madeira com o machado, e o ferro do machado caiu no rio Jordão. O que tem no rio Jordão? Um altar escondido. Eliseu pega o cajado e joga. Pá. O machado diga, flutuou. Diga assim: voltou. Porque onde tem altar tem restituição. Onde tem altar tem restituição. Onde tem altar, quem caiu levanta, quem afundou volta à tona. Onde tem altar, quem estava morto volta a viver. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Não interessa se você caiu, tropeçou, errou ou fracassou. Se tem altar escondido, vai voltar à tona, vai voltar a respirar, vai flutuar. Porque onde tem altar escondido tem restituição. Terceiro, escute. A Bíblia diz que diante do rio Jordão, Elias arranca a capa, bate no Jordão, e o Jordão o quê? Se abre. Quando Eliseu bate a capa no rio, o que acontece de novo? O rio também se... Porque onde tem altar tem porta aberta. Porque a porta que Deus abre. E você está preocupado? Vou tomar meu emprego. Mas querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que está tentando tomar o seu lugar, mas ele não tem altar. Você tem. Você tem a porta que Deus abre. Onde tem altar, as barreiras são quebradas, os caminhos são abertos, há novas possibilidades, há um destino aplanado. Onde tem altar, a porta se abre. Eu profetizo uma semana de portas abertas. Vai abrir porta no seu trabalho, vai abrir porta de negócios, vai abrir aquela porta que você estava esperando, porta lá naquele concurso, vai abrir porta fora do Brasil. Alguém vai te mandar uma mensagem amanhã dizendo assim: você está há 10 anos esperando, a porta vai se abrir.
escute. A Bíblia diz que quando Elias toca nas águas, a água se abre. Ele atravessa o Jordão, aí vem um cavalo, não, uma carruagem de fogo, com um cavalo de fogo e um redemoinho. A Bíblia diz que o redemoinho vai levar Elias. Aí ele olha para Eliseu, que é o sucessor. O que você quer? Se você me vir subir, você vai ganhar o que você quiser. O que você quer? Alguém se lembra o que Eliseu pediu para Elias? Eu quero porção dobrada do seu espírito. Quer ver a prova de que ele recebeu? Quando Elias está subindo, a capa cai, ele joga a capa. Quem pega? Eliseu. Bate do Rio Jordão e ele? Porque onde tem altar tem recomeço. Se Elias achava que o ministério dele terminou ali, tem continuidade, sucessão, tem legado ao ministério profético. Escute o que eu vou te falar. Talvez você esteja olhando para os seus filhos e pensando: meu Deus, não é a vida que eu queria para eles, está sendo difícil, eles não me obedecem, vivem de maneira estranha. Deus me trouxe para lhe dizer que se tem altar secreto, não vai faltar sucessão, não vai faltar continuidade, o projeto não vai parar. Deus vai continuar através de você e daqueles que estão à sua volta. Tem discipulado, tem projeto, tem sucessão, tem continuidade. Onde tem altar, tem discipulado. Onde tem altar de Deus, o projeto não para, o projeto continua. Onde tem altar de Deus, tem legado, tem continuidade. Onde tem altar, tem ministério recomeçando. Escute o que eu vou te falar. Talvez você esteja com medo de que seus filhos se percam, de que alguma coisa ruim aconteça. Quem sabe eles não estão pensando, ou você acha que a empresa, o projeto, o ministério vai acabar. Deus me trouxe como um profeta para lhe dizer: nossos filhos não nasceram para o inferno, eles nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. As drogas não vão levar, a pedofilia, nem a homossexualidade. Estou profetizando, assim como a capa de Elias caiu para Eliseu, nossos filhos receberão de nós uma sucessão e um legado, porque aonde tem altar escondido, tem continuidade e recomeço de um ministério próspero, em nome de Jesus. Olha para mim. Aí o altar tem que ter cordeiro, fogo, sacerdote e profeta. E no altar escondido não tem nada disso. Mas um dia, eu acho que Israel inteiro que se lembra daquele altar, eu acho que ficavam se perguntando: como que a gente vai sacrificar um cordeiro aí? Altar tem que ter cordeiro. Como que a gente vai sacrificar um cordeiro aí? Me lembra até em Gênesis 22 que eu citei que Abraão tentando sacrificar Isaac. Lembra a pergunta de Isaac para Abraão: onde está o cordeiro? Porque é a parte principal, levantar um altar que não tem cordeiro. Agora o altar está escondido no Jordão. Mas um dia, João Batista estava no Rio Jordão, batizando. De repente ele olhou lá no lugar onde o altar está escondido. Ele olhou e aí viu um homem andando. Aí ele olhou para aquele homem que vinha andando, sem parecer, sem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aquele homem de pés rachados, de 30 anos de idade, veio entrando na água. Quando João olhou e disse: o altar está pronto, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João é o profeta, Jesus é o sacerdote e o cordeiro. Já tem o altar.
Tá faltando uma coisa: fogo. Mas não tem como entrar o fogo na água. Só que o fogo é símbolo do Espírito Santo. O céu se abriu. O Espírito Santo em forma de pomba. O sacrifício está completo. Porque onde tem altar escondido tem salvação. Onde tem altar escondido tem regeneração, santificação, justificação, salvação. Onde o altar está escondido tem sacrifício do Cordeiro. Do Cordeiro. Quando o céu se abre, Deus fala: esse é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer. Porque onde tem altar tem identidade. Se você olhar capítulos depois do batismo de Jesus, no próximo capítulo, o diabo tentou desfazer essa identidade. Se você é filho de Deus, transforma pedras em pães. Toda hora o diabo queria: não, eu acho que você não é. Eu estou tentando colocar dúvida na sua alma. Você não é. Se você é filho de Deus, só que o diabo está trazendo notícia atrasada. Deus já falou antes que era. Pronto. A voz que você ouve determina a identidade que você tem. Quem é que você vai ouvir? Você vai ouvir o Espírito que desceu sobre o Cordeiro, a boca de Deus dizendo: você é meu filho. Olha para mim. Tem gente aqui construindo coisas, tijolo por tijolo, peça por peça. Você tem vivido noites indormidas, dias difíceis, complicados. Eu estou aqui para te dizer que vai valer a pena. Eu estou aqui para te dizer que vai dar certo. Ei, imagina aqueles que não acreditavam vendo as pedras sendo tampadas pelas águas. Ih, carregamos pedra à toa. Não, você não está carregando nada à toa. Você sabe quantos anos Noé trabalhou para fazer a arca? 100. Prego por prego. Um dia a mulher dele falou para mim assim: os meninos estão com problema na escola. Mas por quê? A culpa é sua. Minha é. Estão sofrendo bullying. Porque ninguém acredita em você, Noé. Saiu no G1 duas notícias. Uma falando mal do Elon Musk e a outra falando mal de você, Noé. Noé, foi feita uma pesquisa descobrindo que o planeta não acredita em você. Noé, nunca choveu na terra, não tem um lago aqui perto de casa, o mar está a 500 quilômetros no Mediterrâneo. Ele disse: se o planeta não acredita, o planeta vai morrer. Porque eu tenho a salvação, e eu vou continuar prego por prego, porque um dia vai valer a pena. Continue. Quem te autorizou a parar? Parar de orar, parar de crer, parar de investir, parar de fazer, porque tropeçou uma vez, porque caiu, porque não está vendo. Continue no secreto, construindo, carregando pedras. Continue batendo o seu martelo, o seu preguinho, e vai montando, e vai construindo. Alguém amanhã vai dizer: foi sorte. Só você sabe. Meu Deus. Onde tem altar, tem salvação, tem continuidade, tem restituição, tem milagre, tem cura. E hoje eu posso dizer que o altar perfeito foi construído por nós, e nós estamos crucificados com Cristo para viver tudo o que Ele tem para nós.